Espelhos. Existe algo profundamente inquietante nos espelhos, talvez porque, desde o início da humanidade, eles nunca foram vistos apenas como objetos. Um espelho não é apenas vidro. Espelho é reflexo, duplicidade, mistério, presença, memória, identidade. Em praticamente todas as culturas antigas, os espelhos despertavam fascínio e temor ao mesmo tempo. Os antigos acreditavam que guardavam imagens, absorviam energia, registravam emoções, pensamentos, refletiam a alma e podiam até funcionar como passagens entre mundos. Talvez o maior mistério do espelho nunca tenha sido espiritual, mas psicológico, consciencial. Porque existe uma pergunta profunda: por que o ser humano muda tanto diante do próprio reflexo? Algumas pessoas chegam mesmo a evitar se olhar no espelho. E quando alguém olha demoradamente, profundamente para um espelho, algo acontece. É como se a mente desacelerasse, o tempo parasse por alguns minutos e parecesse estranho. A percepção muda. Podemos até sentir uma espécie de distância de si mesmos, como se estivéssemos olhando para alguém conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. E talvez exatamente isso que assuste, que o espelho obriga a confrontar. Quem somos nós? E quem fingimos ser? O que escondemos de nós mesmos? Isso se torna extremamente interessante de estudarmos. Pesquisadores começaram a perceber que em superfícies reflexivas parecem alterar os estados mentais, e o espelho hipnotiza por atenção, reduz distrações, mas desorganiza a percepção habitual, enfraquece temporariamente o ego, e o subconsciente começa a emergir. Talvez seria esse o motivo de tantas tradições antigas usarem os espelhos, as águas, os cristais, os metais polidos e as superfícies reflexivas em rituais espirituais. Essas superfícies ajudam a consciência a entrar em estados alterados, assim como a meditação profunda e a hipnose, onde a lógica diminui, a imaginação aumenta, a intuição se amplia, símbolos e imagens surgem, como num estado hipnótico, um transe leve, uma dissociação perceptiva, uma dissociação perceptiva, uma imaginação ativa e criativa, uma projeção simbólica. Também podemos interpretar como visão, oráculo, vidência, contato espiritual, e talvez estejamos tentando descrever um fenômeno com linguagens diferentes. Isso é para refletirmos e pensarmos sempre sobre todos os assuntos, de todos os ângulos. O espelho não reflete apenas a imagem, ele também pode perturbar a estabilidade daquela identidade. O cérebro precisa constantemente reconhecer: este sou eu. Mas quando muda a iluminação, quando o olhar se fixa por mais tempo, quando o silêncio aumenta, o estado emocional se aprofunda, a percepção também pode mudar. O rosto parece se alterar, as feições oscilam, a identidade vacila. Podem aparecer outras expressões, um rosto mais envelhecido ou mais novo, figuras desconhecidas, presenças, sombras, ancestrais, arquétipos. Isso é bastante comum. Existe um psicólogo chamado Giovanni Caputo que estudou
pessoas olhando para si mesmas em espelhos com pouca iluminação. E relatou que pessoas disseram que viram outros rostos, que parecia ser uma outra pessoa diante do espelho, que se sentiram fora do seu corpo, ou que sentiram alguém que estivesse observando, ou até mesmo que o rosto parecia ter desaparecido do espelho. Ele associou isso à instabilidade perceptiva do cérebro. Essas experiências são fascinantes e parecidas com relatos também espirituais antigos. Somos atraídos por símbolos, como se estivéssemos sempre profundamente conectados. E podemos entrar num território vasto e enigmático. Existem pessoas que dizem que espelhos são portais, mas não necessariamente para espíritos externos, mas talvez até mesmo um portal para o subconsciente. Carl Jung dizia que existem partes da mente que estão permanentemente ocultas, partes reprimidas, negadas ou até mesmo esquecidas. Podemos chamá-las de sombra. A sombra não é somente os defeitos, o lado ruim ou o avesso, mas aquilo que não conseguimos enxergar claramente em nós mesmos, como uma névoa mental, uma raiva reprimida, um ciúmes, o orgulho, uma carência, um controle, uma dominação, até mesmo uma dependência emocional, medos antigos, e normalmente projetamos tudo isso nos outros. Começamos a pensar que o outro é que é arrogante, o outro é que me rejeita, que me controla ou me manipula. E na maioria das vezes são os nossos reflexos internos manifestados no externo, como espelhos emocionais. E aí que certos relacionamentos acabam nos desorganizando e impactando tanto. Porque ativam memórias profundas, feridas emocionais antigas, padrões que já estavam dentro há muito tempo. E para isso temos os registros akáshicos, a hipnose, as técnicas de limpeza como a apometria e o Ho'oponopono também, que se conecta profundamente. Eu gosto sempre de mencionar o Dr. Hugh Lane, que trouxe uma visão simbólica extremamente poderosa. Ele trabalhou numa ala psiquiátrica de segurança máxima para criminosos que tinham graves transtornos mentais, entre 1983 e 1987. A maioria dos profissionais que ali foram trabalhar desistiam ou evitavam, porque os pacientes eram extremamente violentos, e a equipe mudava a todo momento. Aqueles que ainda permaneciam lá trabalhando não tinham sequer coragem de dar as costas para os pacientes, e andavam contra as paredes sem virarem de costas para aqueles prisioneiros. Dr. Hugh Lane, ele não chegou a realizar consultas ou terapias individuais com essas pessoas. Ele lia o prontuário de cada paciente e aplicava a técnica do Ho'oponopono nele próprio. Ao sentir raiva, tristeza ou até mesmo desejo de violência, ao ler os casos, ele assumia 100% de responsabilidade e repetia baixinho ou mentalmente as 4 frases: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ho'oponopono é assumir 100% da responsabilidade por tudo o que acontece na nossa vida. E passados anos, em torno de 2, 3, 4 anos, os pacientes foram se tornando mais calmos, e a necessidade de medicamentos e de restrições diminuiu e até em alguns casos desapareceu. E uma grande maioria, mais de 90%, acabou recebendo alta. Ele fala muito no livro Limite Zero, que ele escreveu com Joe Vitale. Tudo aquilo que aparece para nós está dentro de nós. Isso não significa que precisamos nos sentir culpados.
mas significa memória, e o Dr. Hewlett curava nele as memórias que se apresentavam nos seus pacientes, memórias que poderiam ser dele, desta vida ou de outras existências. Ele trabalhou no Hawaii State Hospital, o Hospital Estadual do Havaí. O Ho'oponopono era uma prática muito antiga, era uma prática de comunidades de pessoas, onde um sacerdote, um kahuna, trazia a técnica para resolver conflitos entre famílias. Fazia uma reunião com todos, colocavam ali o problema e trabalhavam as questões através do Ho'oponopono. Uma mulher chamada Morná Simeona foi quem trouxe de forma individual e interna a prática do Ho'oponopono. O Dr. Hewlett a conheceu no início dos anos 80. Ele, no início, era cético e assistiu aos seminários, mas acabou estudando diretamente com ela, por mais de uma década, até quando ela faleceu em 92. Talvez seja uma das palavras mais importantes para compreendermos a consciência humana, a memória. Porque não vivemos apenas o presente, vivemos através de registros internos, experiências antigas, nossas e de nossos ancestrais. Vivemos através de traumas, condicionamentos, programações emocionais, crenças herdadas, padrões familiares, assim como na constelação familiar, Bert Hellinger também traz muito isso na constelação sistêmica. Tudo isso vai moldando a nossa percepção. Talvez não conseguimos enxergar a realidade como ela é, mas como nossas memórias nos permitem ver. E isso muda tudo, porque duas pessoas vivem exatamente a mesma situação, na mesma casa, com a mesma família, vivenciando os mesmos problemas do dia a dia, e elas sentem as experiências completamente diferentes. Um fato pode ser para alguém um abandono, para o outro liberdade. Um sente rejeição e o outro sente alívio. E o acontecimento é o mesmo, mas o espelho interno é diferente. O Ho'oponopono ensina que as memórias ficam rodando automaticamente, como programas. Repetindo, repetindo, repetindo. Se falarmos em registros akáshicos, em memória akáshica, são flutuações da memória que ficam flutuando no campo coletivo da humanidade. E vamos repetindo medos, reações, escolhas, comportamentos, atrações, conflitos. Enquanto não limpamos essas memórias, quando não olhamos esses registros, vamos continuando recriando essas experiências semelhantes. E na maioria das vezes, vamos recriando as experiências negativas. Por isso que tantos momentos vamos vivendo em ciclos que se repetem. Mudamos de cidade, mudamos de parceria, mudamos de trabalho, mudamos de ambiente, mas continuam os mesmos problemas, as mesmas dores. Muda o cenário e o programa interno permanece rodando o mesmo. É como olhar vários espelhos diferentes e carregar a mesma imagem interna. Podemos associar espelhos, então, à memória. O espelho simboliza aquilo que permanece refletindo continuamente. A consciência humana influencia a experiência subjetiva da realidade. E muitas vezes não é criar milagres sobrenaturais, mas é que a emoção, a expectativa, a crença, a atenção e a memória alteram a percepção de maneira muito profunda. E o espelho amplifica essa percepção. Ele amplifica a consciência, a projeção, os conteúdos internos. Tantas experiências espirituais acontecem diante de superfícies reflexivas e muitas vezes elas reduzem o ruído racional. E isso faz com que símbolos e imagens emerjam, na maioria das vezes, do subconsciente.
um conceito que chamamos projeção. A projeção acontece quando atribuímos aos outros conteúdos que estão em nós e que não reconhecemos. Um exemplo, uma pessoa extremamente controladora enxerga o controle em tudo e em todos ao seu redor. Uma pessoa cheia de autorrejeição interna sente-se rejeitada o tempo todo por todas as pessoas. Uma pessoa que está dominada pelo sentimento de culpa pode passar o tempo todo se sentindo julgada e condenada. O mundo passa a refletir os estados internos nossos. Por isso que algumas pessoas vivem cheias de conflito e outras vivem experiências diferentes. O mundo externo não é percebido de forma neutra. Ele vai passando pelos filtros. Filtros esses da memória, da emoção, da identidade, do trauma, do subconsciente. O Ho'oponopono, os registros akáshicos, as limpezas apométricas, as terapias multidimensionais, são tantas possibilidades, elas limpam não apenas pensamentos negativos, mas registros profundos, memórias emocionais, programas repetitivos. E no caso do Ho'oponopono, as frases "eu sinto muito", "me perdoe", "eu te amo", "sou grata", dizemos para nós mesmos. Elas não são apenas afirmações positivas, elas são como uma dissolução emocional. É um pedido interno de limpeza. Dizemos assim: eu libero em mim essas memórias. E é como limpar um espelho antigo, que quanto mais memória acumulada, mais distorcida é a percepção. E se olharmos para a simbologia, podemos pensar que como os espelhos guardam pensamentos, palavras que proferimos, emoções, toda a memória, é importantíssimo limparmos frequentemente os espelhos, não só por questão de higiene ou limpeza, mas para limparmos as cargas energéticas, os miasmas que ficam acumulados ali. E falando em toda essa simbologia, também existe a história que os antigos cobriam espelhos durante velórios, né? E algumas filosofias ainda fazem isso, porque a alma poderia ficar presa no reflexo, é o que eles acreditam. E existe uma interpretação até mesmo psicológica nisso, porque o espelho representa a identidade. A morte é a dissolução dessa identidade, dessa persona. E o espelho também está ligado ao duplo quântico, ao reflexo. A outra face está ligado à alma. Em algumas culturas, acredita-se que o reflexo não é apenas imagem, mas é uma extensão espiritual da pessoa. E isso pode ser revisto no xamanismo, no ocultismo, na magia cerimonial, na alquimia, em algumas tradições africanas, em mitos europeus, nos contos infantis. O espelho representa algo universal, o encontro consigo mesmo. Talvez isso é o que mais evitamos, nos encontrar profundamente. A maioria das pessoas vive exatamente olhando para fora, tentando controlar os outros, o mundo, a realidade, as circunstâncias, tentando controlar e dominar os relacionamentos. Mas poucos de nós têm a coragem de olhar verdadeiramente para dentro. Porque olhar para dentro é perceber personagens que criamos para sobreviver, as máscaras emocionais, as nossas dependências, codependências, a necessidade de sermos validados, os nossos medos escondidos mais profundos. E isso é desconfortável. E sabemos que o ego prefere distração. O silêncio ajuda a revelar. Os espelhos também revelam. A solidão, o olhar para dentro de si, revela. E muitas práticas espirituais antigas
são justamente para diminuir essa distração, para voltarmos ao silêncio, à escuridão, os reflexos, a respiração com consciência profunda, o estado de presença, a fixação do olhar. E as velas ajudam também nesse simbolismo. E isso tudo pode alterar a consciência e a percepção. É quase como um estado de percepção simbólica aumentada. A imaginação se intensifica, conteúdos do subconsciente emergem com mais força. Podem ocorrer também fenômenos parapsicológicos de telepatia, intuição, experiência psi. Isso tudo ocorre com maior facilidade nesses estados alterados de consciência, de meditação, de autoobservação. O espelho ajuda exatamente nisso. Reduz o racional. E por isso que talvez pessoas muito mentais têm dificuldade em meditar, em ficar em contemplação, para acessar a intuição mais profunda. E o excesso de análise da mente cria muito ruído. O espelho pode interromper temporariamente esse ruído, criar um espaço interno, um intervalo psicológico. Algumas pessoas sentem um extremo desconforto olhando profundamente para si mesmas, porque depois de certo tempo não aparece mais apenas um rosto, mas é como se fosse uma consciência olhando para outra consciência. O espelho existe simbolicamente para isso, para permitir que a consciência observe a si mesma. E talvez o universo inteiro funcione da mesma maneira, porque relacionamentos são espelhos. Será que os conflitos também não são espelhos, os gatilhos emocionais, as dores? Os encontros, reencontros não são espelhos? Os conflitos externos não são os que estão dentro de nós? As batalhas, a violência, não é a mesma que está em nós? As tempestades, a raiva, o ciúme, as disputas, a inveja, a mágoa, o ressentimento, isso tudo não está em nós. A competição. O mundo é um reflexo daquilo que vibramos. Se o coletivo está vibrando todas essas coisas, a realidade que se apresenta é essa. O verdadeiro despertar do autoconhecimento, o despertar espiritual, não seria olharmos para dentro de nós, como fazia o Dr. Hugh, aquilo que fora nos desagrada e que até mesmo reprovamos? Não seria começarmos a questionar mais ao invés de julgar, tentar olhar com neutralidade para fora e colocarmos uma lente de aumento, um espelho interno, pararmos de perguntar quem está me ferindo e mudarmos o questionamento e perguntarmos o que isso reflete dentro de mim? Claro, isso não significa aceitar abuso, não é negar injustiça, não é aceitar violência, mas é reconhecer que toda experiência ela foi ativada por conteúdos internos, algo que estamos emanando, frequenciando e vibrando. A autocura talvez comece exatamente aí, quando paramos de lutar contra os reflexos, contra o fora, e voltamos para dentro. Começamos a compreender a origem interna. Não tentamos mais controlar o espelho, o outro, o mundo, o fora. Mas passamos a limpar aquilo que está sendo refletido no estado mais profundo da consciência. Aquele que o Dr. Hugh Lane e Joy Vitale escreveram em O Estado Zero, um estado sem memória repetitiva, sem programação, sem reação automática, sem projeção constante. Um estado de presença. Como se fosse um espelho completamente limpo,
sem distorções, sem resíduos emocionais, apenas a clareza, o silêncio interno, o voltar para dentro de si. Enquanto existe excesso de ruídos, vemos o mundo deformado, mas é um mundo criado pelas nossas próprias memórias, ou memórias da nossa ancestralidade, que eu me questiono sempre se não seríamos nós mesmos em outra realidade, outra dimensão. E constantemente vivendo exatamente, projetando aquelas dores antigas, repetindo os padrões ancestrais ou os nossos padrões, por pertencimento, recriando traumas coletivos, refletindo o medo continuamente. Talvez por tudo isso, por todas essas questões, o mundo esteja parecendo tão fragmentado. Porque cada um de nós olha através das próprias feridas internas. A verdadeira espiritualidade não seria olharmos para todas essas nossas sombras, mas acreditarmos que é possível mudar em nós, e a nossa transformação modifica tudo e todos ao nosso redor. Não seria enxergar, sem negar, sem máscaras, sem aquele antigo personagem, porque o espelho não mente, o espelho revela. E talvez seja isso que nos assuste tanto. Não é nem a questão de sobrenatural, mas a possibilidade de nos vermos, nos enxergarmos profundamente. Quem sabe o maior portal nunca tenha sido o espelho que está na parede, mas o verdadeiro portal é a própria consciência humana. E durante toda uma vida, tudo que o universo queira nos mostrar seja exatamente isso. Que através das sincronicidades, através dos encontros, reencontros, das despedidas, das dores, dos ciclos, dos reflexos, das memórias, das experiências repetitivas, tudo fosse um imenso corredor cheio de espelhos, tentando silenciosamente nos fazer ouvir a pergunta: o quanto conseguimos nos enxergar além dessas memórias? O universo talvez queira nos despertar espiritualmente, começando exatamente aonde o reflexo deixa de ser uma imagem e se transforma na nossa consciência. Vamos questionar se no final, quem nos julga não seria a nossa própria consciência? A quem fale no paraíso da nossa consciência. Eu acredito que possa ser este o caminho. Comente, deixe a sua percepção sobre isso e seguimos juntos. Estou disponível caso queira uma consulta particular com as terapias integrativas. Gratidão, um grande beijo e até o próximo vídeo.